esta causa, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. E Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 agora, versos 18 e 19. Efésios 2, versos 18 e 19. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, rogamos a Tua preciosa graça, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, para que possamos ter os olhos abertos na Tua palavra e compreender a Tua vontade para esse tempo. Senhor, sopra sobre nós a Tua palavra, abra os nossos olhos, que Teu Espírito esteja trabalhando conosco, venha nos sustentar e venha, ó Deus, clarear a Tua vontade em nosso interior. Nós entregamos esse tempo, essa comunhão, esse lugar nas mãos do Senhor. Nós confessamos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas nós estamos seguros que o ministério do Teu Espírito é presente entre nós. Por isso nós Te damos graças, no nome de Jesus, para a Tua glória. Vamos voltar a Efésios 3, versos 14 e 15. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, ou recebe o nome. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios é aquela carta onde ele atingiu o nível mais alto do seu ministério em relação à revelação do eterno propósito de Deus com o seu povo, a igreja. Como Paulo recebeu luz para penetrar no coração de Deus. Aquele mistério que ele vem falando no capítulo 3, e depois que ele vislumbra a grandeza desse mistério que estava escondido no coração do Pai, Paulo agora se prostra de joelhos. E essa é exatamente a postura que todo aquele que realmente tiver revelação do propósito eterno de Deus, ele vai tomar. Ele se prostra, ele se rende. Há uma diferença muito grande entre você ler sobre o propósito eterno de Deus em Cristo e você ter revelação espiritual desse propósito. Porque quando você lê e apenas conhece, você ganha entendimento. Você passa a conhecer isso. Mas quando além disso você tem os olhos abertos, nosso coração é capturado pelo Senhor. Então nós ficamos assombrados pelo Senhor. Um temor entra no nosso coração, nós somos tocados pelo Senhor no nosso interior, porque essa visão mais profunda do propósito de Deus, ela vai nos atrair ao Senhor. Ela vai nos convidar para nos rendermos a Ele. Aquele que conhece apenas a periferia, ele continua seguindo o seu próprio caminho. Mas somente aquele que é afetado pela revelação do Senhor, ele é marcado pelo Espírito Santo no seu interior. E agora ele passa a considerar o propósito do Senhor. Um dos grandes problemas que nós encontramos hoje, no âmbito geral do cristianismo, é que há muito conhecimento e pouca revelação. E quando nós não temos revelação, o grande problema é que não está no conhecimento, mas está em que o homem faz com o conhecimento. Porque a revelação também nos humilha, a revelação ela nos leva de volta ao senhorio do nosso Senhor. De alguma maneira ela nos quebranta.
Mas quando não temos revelação, o conhecimento incha, como disse Paulo. E nós agora caímos num mal, que é o orgulho, de fazer com que tudo que nós conhecemos, ele se torne algo para o nosso próprio benefício. Ao falarmos de família, por exemplo, nós corremos o risco de querermos saber como poder termos melhores famílias, como podermos ser melhores famílias. Ou, em outras palavras, como podemos evitar mais problemas e sermos família mais bem-sucedida. O problema não é esse. O problema é você ter tudo isso sem a glória de Deus. Tudo isso sem ser conduzido para o eterno propósito de Deus em Cristo ser concretizado. De uma forma moral correta, tem muitas famílias bem-sucedidas. Mas se essas famílias não forem capturadas pelo Senhor, elas não servem para nada. Elas vão ter uma história muito boa nesse plano terreno, mas elas não estarão nem construindo e nem fazendo atos de obediência à fé que vão repercutir para toda a eternidade. A grande questão não é ter uma família correta. A grande questão é termos uma família aprovada por Deus. Uma família que está na presença de Deus. Uma família a qual o Senhor usa como um meio por seu propósito ser levado adiante. É muito fácil, irmãos, que o nosso orgulho, o nosso ego não tratado pelo Senhor, ele faça com que todas as coisas convirjam em torno dele e, se possível, o próprio Deus. Nós queremos conhecer muitas coisas sobre Deus, mas para quê? Para facilitar o meio de manipularmos as coisas. Na verdade, se pudermos, nós vamos converter Deus em nosso servo. Nós queremos o seu poder para sermos protegidos, mas não queremos Ele como nosso Senhor, muitas das vezes. Quando nós encontramos Paulo, nessa carta tão sublime, tão celestial, nós encontramos que Paulo era alguém que frequentemente estava de joelho. Frequentemente Paulo se curvava diante de Deus em oração. E por que Paulo se curvava diante de Deus em oração? Porque ele queria entrar num nível mais alto do conhecimento para a revelação, e não somente isso. Ele queria fazer parte desse propósito. Ele queria cooperar devidamente com esse propósito. É claro que Paulo foi um homem de olhos abertos. E ele agora está falando desse mistério que ele viu por revelação. Mas ele agora não está orando somente por ele. Ele está orando pela assembleia de irmãos em Éfeso. E essa carta também, de alguma maneira, ela é universal, chegou até nós. A oração de Paulo é para que toda essa revelação também fosse alcançada por todo o povo do Senhor. Nós encontramos a primeira oração de Paulo no capítulo 1, do verso 15 em diante, que não precisamos orar. Essa é uma oração no sentido que Paulo estava orando depois que ele tem essa percepção de que os irmãos em Éfeso estavam centrados em fé em Cristo e tinham amor para com todos os santos. Ele ora para que os irmãos recebessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor. Que os olhos do seu coração pudessem ser abertos. Imagina, Paulo permaneceu um tempo amplo na cidade de Éfeso, entregou todo o conselho de Deus à cidade de Éfeso, aos irmãos. Ali foi a base rica do ministério de Paulo. Aqueles irmãos receberam um legado muito extraordinário através do ministério de Paulo. Mas ainda assim Paulo está orando para que eles pudessem receber espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, irmãos, Paulo entendia claramente que apenas termos a palavra e apenas termos ministério tão forte como Paulo, ainda que isso são dádivas de Deus tão grandes, tão excelentes, somente isso, sem um ministério amplo do Espírito Santo entre nós, isso não seria suficiente. Então ele passa a orar para que houvesse espírito de sabedoria e revelação sobre a Assembleia dos Irmãos, para que os seus olhos fossem abertos. Oh, irmãos, antes de falarmos de família, nós precisamos falar de consagração.
precisamos falar de rendição. E não somente isso. Nós precisamos falar da origem da família. Por que a família? De onde vem a família? Qual o propósito da família? Então, quando nós encontramos Paulo, o servo de Deus, esse verso 14, por esta razão, ou por esta causa, ou seja, por causa desse grande mistério de Deus em Cristo, a qual todos nós fomos chamados. Ele se prostrava de joelhos. Mas ele se prostrava de joelhos diante de quem? Diante do Pai. Sobretudo, Paulo viu pelo Espírito Santo que Deus é Pai. E ele viu mais, de quem toda a família, nos céus e na terra, tomam ou recebem o nome. Você imagina isso, irmãos? Que a revelação que Paulo tinha em relação a Deus não era apenas que ele era o Jeová Deus do Velho Testamento, o Senhor dos exércitos do Velho Testamento, o Senhor Criador dos céus e da terra, como de fato Ele é tudo isso. Ele não era apenas o Deus dos hebreus, Ele, sobretudo, Ele era o Pai Celestial. No Velho Testamento, porque Paulo foi discipulado conforme um judeu no caminho do Senhor do Velho Testamento, eles não conheciam com clareza a questão da Trindade. Eles viam Deus, de fato, como o único Deus, mas até mesmo como o único Deus, como uma pessoa só. Era estranho a compreensão que Paulo recebeu de que Deus, embora sendo um, ele subsiste em três pessoas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que essa comunhão eterna de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mantinham desde a eternidade, isso de fato já era uma família. Paulo não conhecia isso. Tanto que Paulo, ele perseguiu a igreja de Deus, porque ele tinha esse movimento como uma seita e Jesus como um impostor. Quando ele estava perseguindo o povo de Deus e seguindo a estrada Damasco afora, ele teve aquela revelação que uma luz mais resplandecente que o sol de meio-dia brilhou a Paulo, e ele caiu por terra, tamanha era aquela luz, e ele faz uma pergunta. Após ouvir o Senhor falar com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? O Senhor fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que quando Paulo fala, quem és tu, Senhor, essa palavra Senhor é Kyrios, que significa no original Senhor soberano. Amo. Naquela hora que Paulo ouviu aquela voz, e ele teve aquela revelação no seu interior, ele viu que aquilo que ele estava perseguindo, aquela pessoa, era o Senhor glorioso, mas ele não sabia até então quem era ou como era. Porque no capítulo 26 de Atos, verso 9, ele diz, a mim me pareceu fazer muitos males contra o nome do Senhor. Ele fazia o que bem lhe entendia, porque ele assim conhecia, ele foi treinado para isso, aos pés de Gamaliel. Então ele não tinha revelação clara do Senhor, mas agora que a luz brilhou a Paulo no meio do caminho, ele chama Jesus de Senhor, mas aquilo para ele era tão confuso, tão assombroso, que o que ele perseguia como sendo falso, ele agora descobre que é Deus. E que não apenas é Deus, mas que ele é a pessoa do Filho eterno do Pai. E que sendo Deus com seu Pai, mais do que isso, ele agora é homem também. Era o Messias que Paulo muito bem conhecia em todas as profecias do Velho Testamento. Esse Messias, o Verbo eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Como disse João, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, de Deus. Ele morreu, ressuscitou. E ele, de forma glorificada, assentou à direita do Pai.
É claro que isso é como um flash de luz, mas essa revelação que Paulo teve, ela é tão grande, que o eu sou do Velho Testamento é o mesmo Senhor que disse eu sou várias vezes no Novo Testamento. E agora só resta uma pergunta para Paulo. O que queres que eu te faça? Diante de tamanha revelação. Então, desse em diante, a visão que Paulo tinha e o conhecimento que Paulo tinha sobre Deus foi algo radicalmente novo, que os judeus até então não tinham. E ainda que Paulo conheceu Deus em todas as suas faces de revelações múltiplas no Velho Testamento, essa questão da paternidade de Deus, ela está no nível mais elevado. Tanto que quando você encontra o ministério do nosso Senhor Jesus, João fala que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, ou o Deus unigênito, como em outras versões dizem, que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer, ou seja, aquela relação que o nosso Senhor Jesus tinha, era uma relação de filho com seu pai e de pai com seu filho. E quando você encontra o ministério de Jesus na terra, você encontra ele honrando a Deus como seu pai. Quando ele fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste, o nome ali de Deus foi muito mais além do que as revelações do Velho Testamento. É Deus como Pai. João, por exemplo, em seu Evangelho, as suas cartas e o Apocalipse, ele menciona essa questão de Deus como Pai pelo menos cerca de 100 vezes. E o Evangelho de João está recheado, repleto da paternidade de Deus. De que Jesus veio trazer essa relação da paternidade do Pai, dessa família celestial que tinha com seu Filho e o Espírito Santo, e ainda com os anjos. Desde a eternidade, Jesus veio trazer isso. Agora, quando Paulo está falando desse mistério, Paulo está mostrando que esse mistério vai atingir um nível sobreexcelente na glorificação dos filhos de Deus, porque a família de Deus será multiplicada. Ela foi multiplicada agora, depois que Jesus ressuscita e o Espírito Santo é derramado, porque até então ele é o unigênito do Pai, o único gerado, mas ele se tornou o primogênito. Ou seja, ele não é mais apenas o único filho eterno do Pai, mas através da sua morte e ressurreição, ele produziu e ele gerou e produziu muitos filhos à glória. De maneira que a família de Deus ela é multiplicada quando nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Oh, irmãos, como isso é tão grande. Porque aquele amor eterno, ele chegou até nós. Por isso João fala, vede com que grande amor nos tem concedido ao Pai, o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Com grande amor nos tem concedido o Pai. Isso realmente é algo maravilhoso. E agora, nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, ele diz que antes nós éramos forasteiros, estrangeiros, porque não éramos judeus. Mas agora nós, pelo mesmo Espírito, nós temos acesso ao Pai. Capítulo 2, versos 18 e 19. Ao Pai. Nossos olhos realmente precisam ser abertos, que não viemos apenas encontrar Deus como Deus no sentido de ser o soberano Deus, porque alguns, infelizmente, têm uma relação com Deus apenas de criatura com seu Criador, como se fossem anjos, ou como se fossem seres criados. Mas mais do que isso, nós agora somos filhos de Deus. E Deus quer que a nossa relação com Ele, a nossa intimidade, a comunhão, seja de filhos com o Pai Celestial. Isso muda radicalmente tudo. Agora, nós recebemos o Espírito que clama dentro de nós, Abba,
pai ou paizinho querido. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que agora nós somos filhos de Deus. Oh, irmãos, quão grande é isso. Porque não devemos ter uma relação apenas de criatura com o Criador. Ainda que fomos criados por Ele, e Ele é o Criador. Mas Ele nos redimiu para uma relação muito mais íntima, muito maior. Por isso, Paulo, novamente vamos ler, por esta razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Como tem sido a nossa relação com Deus? Na verdade, os tempos que nós estamos vivendo, parece que se tornou um pouco anormal dobrar os joelhos. Um, por negligência, porque raramente as pessoas se consagram a Deus, e outras porque há uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem, de que o homem não precisa ter uma consagração tão intensa ao ponto de se prostrar a Deus. As pessoas, ainda que de fato é verdade que devemos orar a Deus em todo o tempo, e que pela fé Ele habita em nós e podemos falar com Deus em todos os momentos, mas essa vida secreta, essa devoção, esse entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus que te vê, ou teu Pai que te vê em secreto, vai te ouvir, vai te recompensar. Essa vida em secreta, é isso que Paulo está falando. De você ter um tempo a sós com o teu Pai. Isso tem se tornado algo raro. Mas quando Paulo orava, ele se prostrava de joelhos diante do seu Pai. E ele vai mais além, de quem toda a família nos céus e na terra tomam o nome. Em outras palavras, de onde ou qual é a origem da família? A origem da família é Deus. Mas Deus como Pai. Ele vai falar de toda a família nos céus e na terra. E aí, voltando aos céus, precisamos ver que ainda que os anjos não são filhos de Deus, mas a relação inicial que Deus tinha na sua criação, embora Ele criou como Criador, mas o seu espírito paternal é que permeava toda a sua relação com a criação no universo. De maneira que no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 1, diz que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus. E os filhos de Deus ali eram anjos e não homens. E aí Satanás se infiltrou ali. Depois no capítulo 38, verso 7, diz que Deus está perguntando a Jó aonde estava Jó quando o Senhor estava estendendo os céus e criando a terra. Quando as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus, ele usa esse termo, louvavam o Senhor, bailavam diante do Senhor. E ali filhos novamente são anjos. Em outras palavras, eles não eram filhos por natureza, eles eram criaturas, mas que a relação que Deus tinha era uma relação de paternidade. Ele queria que o ambiente no universo fosse um ambiente de família, e não meramente um ambiente despido dessa relação familiar. Infelizmente, um dia, um desses seres que Deus tratava com tanta nobreza e entregou responsabilidades espirituais, ele se rebelou contra Deus. Diz as Escrituras, no livro de Isaías e também no livro de Ezequiel, que por causa da sua formosura, ó querubim ungido, o orgulho saltou no seu coração. Porque ele passou a se contemplar. Esse é um grande problema. Tudo que Deus criou foi para a sua glória, por meio de Jesus Cristo. Ah, mas um dia aquele querubim deixou de contemplar a face do nosso Senhor. E ele passou a se contemplar. Esse é o problema quando o homem ou quando a família passa a olhar
para ela ou para ele mesmo. E aí ele passou a se exaltar por causa da sua beleza, mas a beleza refletia apenas a glória de Deus. E não que o querubim ungido por si mesmo era ou tinha alguma coisa, como se ele pudesse criar alguma coisa. E aí a soberba entrou no seu coração. E ele não se contentou com o limite que Deus lhe deu. E ele quis algo mais. Ele quis se assenhorar do trono de Deus. Ele quis usurpar esse lugar. Ou seja, ele perdeu aquela posição que Deus lhe deu de honra, de servir a Deus e de viver para a glória de Deus. Então ele foi lançado dos céus para a terra. Então esse aspecto da família de Deus nos céus, que na verdade a família no sentido íntimo da palavra é a comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, e que tudo que permeava o universo, essa festa, essa glória que os anjos participavam, era a extensão desse espírito paternal de Deus na sua casa. Isso foi afetado, esse ciúme, essa inveja. Satanás foi lançado por terra. Então Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Porque Deus queria que a sua família, a sua paternidade, fosse estendida a todo o universo através de Adão e Eva. Mas um dia Satanás se infiltrou naquela relação e ela seduziu o homem a almejar coisas sem Deus. A buscar um conhecimento que o tornasse tão grande, tão poderoso. Na verdade, o homem não poderia ser como Deus. Mas o inimigo semeou isso no coração do homem. E novamente, agora aquela família humana, que no caso Adão e Eva, foi afetada. Irmãos, como Satanás odeia a família. Adão e Eva, entre outros, tiveram 2 filhos. Caim e Abel. E você sabe o que aconteceu. O apóstolo João diz que Caim era do maligno. E ele assassinou seu irmão. Você pode imaginar isso? A Bíblia o livro de João fala isso, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Quer dizer que Satanás agora quis uma família. E ele quis uma família conforme a sua imagem e a sua semelhança. Se você considerar a questão da maneira de Satanás ser, nós vamos descobrir algo estranho. Que o grande problema é que o inimigo, ele passou a desfrutar de tudo que Deus lhe deu, os seus dons, sua sabedoria, seu conhecimento, os anjos que Deus colocou debaixo da sua autoridade, tanto que 1/3 dos céus foram lançados para a terra. O inimigo ele não renunciou tudo que Deus deu para ele. Pelo contrário, ele passou a desfrutar de tudo isso. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que o inimigo desfrutou de tudo isso, só que para ele. Em outras palavras, irmãos, como se identifica a família do diabo na terra? É porque são grandes homicidas, é porque são... Não é bem exatamente isso aí. Isso aí, digamos, é apenas a consequência do pecado se manifestando, a natureza do pecado. Mas a raiz do problema não é esse. A raiz do problema é aquela que aparece na oração do nosso Senhor Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar. Como é que Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar? Você lembra qual é a primeira frase? Pai nosso que estais nos céus. Por favor, mais do que querer Deus como Deus, vão além. Queiram Ele como Pai, para uma comunhão mais íntima. Porque isso vai falar da sua identidade de filhos. De filhos. Outra coisa, o Pai não é só teu e nem só meu. O Pai é
nosso. Então, isso fala da família de Deus. Nós não podemos ferir esse relacionamento que, por graça, Deus nos deu na comunhão de muitos filhos que Ele está trazendo à glória. É uma família para Ele. Santificado seja o teu nome, ou seja, não podemos fazer nada que fira a santidade de Deus como nosso Pai. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando nós vemos a Deus como nosso Pai, significa levamos o nome dele sobre nós. Então agora tudo que nós como seus filhos fizermos que fira a santidade de Deus, vai macular também o seu nome. Ele quer que o filho se pareça como o seu pai. E como é o seu pai? Esses dias eu falava com umas pessoas, numa determinada cidade, alguém lê um livro lá sobre calvinismo, e aquilo entrou como um vulcão em erupção. E as pessoas conversando, e alguém falou que pregou o evangelho no ônibus, e falou para a pessoa, não, você está ouvindo, mas se você não quiser receber o Senhor, você tem seu livre-arbítrio. Tá? Quando ele falou a palavra livre-arbítrio, o outro quase enforcou ele. Né? Ô irmão, que história é essa de livre-arbítrio? O homem não tem livre-arbítrio. E aí você já conhece um pouco sobre isso. Né? Entrou aquela discussão. E normalmente num ambiente desse, até o tolo quando se cala, passa por sábio. E eu fiquei quieto. E depois de muito tempo estranharam que eu fiquei quieto. Eram vários irmãos que pedem ajuda para nós. Falou, Gerson, o que você acha? De fato, Deus não elegeu alguns para o inferno e outros para o céu, em outras palavras, né? E aí eu olhei aquilo e falei, rapaz, são os irmãos novos, né? Assim, na revelação, por que vai entrar nisso, irmão? Né? Vamos falar sobre o Pai, né? Sobre a comunhão com Deus em Cristo, tem tanta coisa importante, mas enfim, não que isso não seja importante, mas não é o assunto, esse campo de gladiação de teólogos da reforma, devemos transitar devagar com isso aí. E ele falava que o homem nem sequer vontade tem, que mesmo quando o homem crê, na verdade não foi ele que creu, foi Deus que creu através dele. Nem para dar amém o homem serve, né? Isso é um hipercalvinismo, acho que nem Calvino viu isso aí. Mas enfim. E aí eu perguntei para ele, bom, já que você entende que o homem não tem vontade, como é que você entende que Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas, apedrejai os que são enviados? Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos debaixo das minhas asas, mas você não quis. E o Senhor diz que a vossa casa ficará deserta, porque se o homem não quer, Deus sai. E ele partiu para os gentios. Então você tem o querer de Deus e o querer do homem. Ele falou, não, mas mesmo que o homem não quis porque não foi eleito para isso. Essas coisas são muito complicadas, né? E aí, se tem algumas passagens, né? Que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas não adianta, irmãos. Eu falo, olha, meus queridos, o grande problema desse pensamento, de que Deus escolheu uns para a perdição eterna, ainda que a Bíblia diz que o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, não foi para o homem, é que nós podemos atribuir ao caráter de Deus coisas que não são próprias ao caráter de Deus. Essa decisão deliberada de que Deus é um Deus arbitrário, que Ele vai julgar o homem e vai lançá-lo ao inferno, mesmo que o homem não tenha direito a crer nele. Então esse julgamento é meio estranho, né? E aí surge uma pergunta, quantos filhos você tem? 2, você 3. Eu falei, qual deles você mandaria para o inferno? Se tivesse que escolher um hoje. Não, irmão, aí não. Aí você está... Eu falei, mas nós somos maus e a Bíblia diz que Deus é amor, né? Então se te pedir para entregar hoje para o inferno, qual deles você mandaria? Em outras palavras, irmãos, essa questão da natureza de Deus, dos atributos de Deus, do conhecimento de Deus. Às vezes nós ficamos no campo da teologia, da doutrina, e nós perdemos essa questão do ponto mais alto da relação do homem com Deus.
da intimidade com Deus. E quando você encontra Paulo falando desse texto, ele fala que toda a família nos céus e na terra tomam ou recebem o nome de Deus, ou seja, que a família procede de Deus, ela tem a sua natureza, a sua origem em Deus, e não somente isso. A família subsiste para representar a Deus, a sua paternidade na terra. Puxa vida, irmãos. Por isso que, seguindo a oração do nosso Senhor aos seus discípulos, quando ele diz: santificado seja o teu nome, e ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que mais que ele fala? Não entendi. Tem mais umas coisas aí que ele fala, né? Ele fala, né, pra gente, ele nos dá, vamos nos conceder graça para perdoar aqueles que nos ofenderam, né, assim como ele perdoa, para a gente não ficar retido. Mas tem uma frase no meio dessa oração que ele fala: livra-nos de cair em tentação. Quando ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lembra disso? Tem na Bíblia? Vocês? O pão é nosso, o pão não é teu. O grande problema é que quando alguém tem muito pão, ou vamos dizer assim, muita provisão, e muitos às vezes não têm provisão e são demasiadamente pobres, e o pobre ora a Deus: Senhor, por que eu estou sem provisão? O Senhor não provê a provisão? Não, meu filho, eu provi sim. Só que o pão é vosso, e alguém achou que o pão é dele. Eu sou o pai só dele, não dos outros. E ele está retendo o pão. Um dia nós vamos dar conta diante do Senhor de como nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu na mordomia. O pão representa a provisão, o pão nosso de cada dia. Depois que inventaram o cartão de crédito, essa questão do pão de cada dia, a gente faz compra mensal, né? Antigamente era cheque, né? Hoje é mais cartão de crédito. Não tem problema você usar cartão de crédito, mas, irmãos, essa dependência do pão de cada dia, você está comendo diante do seu Pai. Quando está mãe, marido e filhos, não estão só vocês, está o Pai Celestial que está junto. E quando ele fala do pão nosso de cada dia nos dá, e hoje é ele que dá, não é o homem que com seu braço apenas conquista, né? Deus nos dá através do nosso trabalho. Mas essa consciência de que é o Pai que está ali conosco, e ele fala: livra-nos de cair em tentação. Irmãos, que tentação? Se você olhar o original ali com calma, é aquela tentação do maligno. De que ele foi criado, de que ele recebeu tudo de Deus, todas as provisões, mas tem um grande problema. Ele não tem Deus como seu Pai, ele não cultiva a comunhão com Deus como seu Pai, ele não depende de Deus e a sua família é para ele. Essa é a tentação. É uma vida que você reconhece Deus. Tiago fala: você crê que é um só Deus? Faz muito bem. Mas os demônios também creem e estremecem. Eles só não se arrependem nem creem em Deus, no sentido de receber o Senhor como seu Pai. Mas os demônios, eles creem em Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas não se submete a Deus. Ele não depende de Deus. Ele não se assombra de Deus. Então, essa tentação é de levar uma vida independente de Deus como seu Pai, ao ponto que o propósito eterno de Deus em ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus seja frustrado. Essa é a grande tentação. Então, irmãos, voltar a Deus como nosso Pai é algo primordial e o fundamento. E não faz sentido qualquer coisa sem isso. Tudo se torna nulo, tudo se torna vão, porque a glória de Deus não vai ser o foco da nossa vida
do nosso casamento, da nossa família. Por esta causa eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que te vê em secreto. Em primeiro lugar, tem a questão da identidade, a importância de ver a Deus como nosso Pai. Em segundo lugar, irmãos, toda família que procede de Deus como nosso Pai, ela tem tanta implicação porque vai mostrar que a maior missão de um homem é representar a paternidade de Deus aos seus filhos. E aqui está a grande questão. Nós queremos falar de família, queremos focar sobre família. Mas o que é família? E para que é família? Eu tenho uma nevota, né? O Roger lembrou disso hoje. Eu tenho 3 filhas, né? Muito bonitas, puxaram muito o pai. E a mãe também, mas mais o pai. Eu creio nisso. E a mãe? E aí eu falo, né, que quando aparecer um jovem lá em casa querendo namorar minhas filhas, ou casar com minhas filhas, né? Se eu ouvir ele falando que quer casar com minhas filhas para ser feliz, eu vou soltar o Rottweiler em cima dele. Ou eu comprava uma 12 ou arrumava um Rottweiler. Então eu arrumei um Rottweiler. Não está liberada ainda a arma, né? Mas eu estou muito preocupado e oro pelas minhas filhas, porque infelizmente o evangelho que nós temos ouvido hoje, em muitos lugares, não é o evangelho da Bíblia. O Cristo não é o Cristo crucificado que viveu para a glória de Deus em detrimento de si mesmo. E os propósitos do coração do homem, a começar com os jovens, não são perfilados pelo caminho da cruz, onde se aprende, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De maneira que hoje o jovem, a criança, a família tem desejado muitas coisas, mas não para a glória de Deus, e sim para si mesmo. Às vezes o jovem fala, eu preciso casar. Ué, mas por que você precisa casar? Porque está todo mundo casando. Ou então essa é a base do seu casamento. Está vendo? Não, eu preciso casar porque Paulo falou que não é bom que o homem esteja só. Ué, mas será que esse é o pensamento máximo de Paulo? Ou se essa é uma conjuntura para atingir um propósito maior? Não, eu preciso casar porque Paulo falou que é melhor casar do que viver abrasado. Então, você vai casar simplesmente pensando num suprimento de uma necessidade humana, biológica, fisiológica. Quantas crises existem nos casamentos hoje? Porque as pessoas casaram para ser felizes. Outros casaram para sair de casa por causa da sua crise com a falta de paternidade dentro de casa. Outros casaram por vários outros motivos. O grande problema, irmãos, é que nossos jovens não estão preparados para o casamento. Nós temos cometido um grande erro em não treinar os jovens para esse passo tão importante para o casamento. E as pessoas estão se casando e se dando em casamento como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Ou seja, o casamento não é o problema, o comprar e vender não é o problema, a família não é o problema, mas qual era o grande problema na época de Noé? Não foi Deus que deu a chuva, as plantas, o fruto da terra e ainda o casamento? Sim. Mas eles não faziam essas coisas centradas em Deus, eles faziam essas coisas centradas nele e Deus. Esse foi o motivo. Que grande problema era esse? E o Senhor reclamou isso. O irmão Batmani gastou cerca de 1/4 do seu ministério só tratando de problemas de família. E ele fala o seguinte, que aqueles que já casaram, nós só temos que rogar que eles tenham paciência e misericórdia para lidar uns com os outros nas crises da sua relação como marido, mulher e família. Porque muitos não foram preparados para viver uma vida como família diante do Senhor. Mas os jovens sim.
nós ainda temos tempo de treinar os nossos jovens para eles saberem com mais clareza sobre o propósito de Deus em relação ao casamento, em relação à família. De maneira que, irmãos, hoje se fala muito de restauração de igreja, de edificação da igreja, de sair da Babilônia, voltar para Jerusalém. Mas não existe restauração de nada se essa restauração não atingir a nossa família. A restauração que o Senhor está nos convocando, ela é uma restauração integral e não parcial. Ela não é uma restauração meramente espiritual, mas ela é espiritual que permeia toda a humanidade e as instâncias da humanidade, das responsabilidades do homem como ser social e como família. Por isso que é algo tão grande e que, se de fato houver um crescimento em relação a isso, isso vai ter que afetar drasticamente a nossa família. Então precisamos voltar ao início de tudo. Por esta razão, por causa desse propósito eterno, por causa desse mistério, por causa desse plano tão glorioso que Deus viu ao ponto de enviar o seu Filho, e que Paulo viu isso, Paulo dobrava os seus joelhos perante o seu Pai. E ele fala de quem toma, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oh, irmãos, toda família nos céus e na terra toma o nome. Agora começamos a descobrir uma coisa, que a origem da família não foi a necessidade do homem, que a origem da família não foi uma invenção, não foi um acidente. A origem da família é Deus como Pai. A origem da família é o propósito de Deus em que as famílias sejam a extensão da sua família, ao ponto de que as famílias se tornem a família de Deus, debaixo da sua paternidade. Então a natureza da família humana é a família de Deus, eterna, antes mesmo da criação de todas as coisas. Por que Deus, no Velho Testamento, foi tão duro, entre aspas, essa dureza, porque Deus foi justo, mas em relação à sua justiça com as famílias? Você lembra, depois da queda, o que aconteceu com Caim? E, por favor, um parênteses aqui. Caim, assim como Abel, ele viu os caminhos de Adão, ele sabia da história de Adão, ele sabia de como Deus queria que o homem sacrificasse para ele, representando a redenção, mas Caim cultivou uma vida por si mesmo e sem Deus. Isso mostra para nós que muitas famílias, muitas das vezes, terão filhos que seguirão um caminho que não será o caminho de Deus. E algumas famílias terão filhos que não seguirão o caminho do Senhor, e lá no futuro eles voltarão para sua casa. E como nós precisamos aprender com Deus, como aquele que é representado na parábola do filho pródigo, que o filho vai embora, ele desonra seu pai, ele cai numa vida de depravação. Mas quando ele volta, ele lembrou que pecou contra os céus e contra o seu pai. Ele volta e onde ele encontra o seu pai? Será que a porta da casa estava fechada? Será que o pai foi vingativo? Será que o pai perdeu a esperança? Não, seu pai estava como que no alpendre, esperando o seu filho. Muitas das vezes, irmãos, nossos filhos não seguem o caminho do Senhor. Mesmo que alguns não se desviam dentro de nossas casas, mas no seu interior eles não estão seguindo a Deus. Essa é a hora da gente aprender algo sobre a paternidade de Deus, em como lidar com filhos que são desobedientes, até para revelar para nós que nós somos desobedientes como os nossos filhos muitas das vezes. Às vezes a gente olha os nossos filhos e fala, meu Deus, eu não acredito. Será que é meu filho mesmo? Onde eu errei? Não, isso é só um exemplo de como é você comigo.
A fruta não cai muito longe da árvore. E o Senhor quer que a gente aprenda a lidar com ele e lidar com os nossos filhos. Mas você vai encontrando o caminho do Senhor em toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, quantos problemas houveram na família. Chegou um período, em Gênesis 6, que vendo os filhos de Deus, ali diz o termo, que as filhas dos homens eram formosas aos seus próprios olhos, eles desceram e possuíram a filha dos homens. Vocês se lembram disso? E acendeu-se a ira de Deus. E o Senhor separou um homem chamado Noé, e ele puniu toda aquela geração. Ali mostra, irmãos, daquela tentativa de Satanás de destruir o plano de Deus em relação à família, o seu propósito. E o Senhor não aceitou isso. Depois que Deus usou Noé e passou aquele período do julgamento, nós encontramos aquela questão da Torre de Babel. Como Deus teve que trazer novamente juízo sobre aquilo. Mas houve alguém que Deus encontrou, e como clamava o coração de Deus, e ainda clama. Olhem comigo uma passagem preciosa, que é no livro de Gênesis, capítulo 18, versos 17 em diante. Gênesis 18, verso 17. Então o Senhor disse, Gênesis 18, verso 17: esconderei de Abraão alguma coisa? Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu escolhi a Abraão, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa e a sua descendência, para que guarde o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Você está vendo por que Deus escolheu Abraão? Não é simplesmente porque Abraão era melhor do que os outros. O livro de Neemias diz que Deus escolheu Abraão porque achou nele um coração fiel. Mas fiel para quê? Claro que Abraão creu, claro que Abraão foi o pai da fé, mas preste atenção nesse texto aqui. Porque você tem um segredo da parte do Senhor. No verso 19, o Senhor está dizendo que escolheu Abraão a fim de que ele ordene os seus filhos. Era isso que Deus buscava. Deus não queria apenas um grande homem. Deus queria um homem de família. Deus queria um homem que representasse a sua paternidade. Deus queria um homem que tivesse uma família que representasse um exemplo de todas as famílias que viriam depois dele. Se os irmãos querem ser homens usados por Deus, voltem para suas casas. Ordenem os seus filhos. Procurem experimentar e conhecer a Deus como nosso Pai. Eu estou suspeitando que o nível mais alto de um homem é ele representar a paternidade de Deus. E que não existe nenhum ministério bem-sucedido se ele não tiver a base numa família da qual o ministério dele seja a extensão da vida dele com Deus na sua casa. Ou seja, irmãos, o crivo da aprovação do homem bem-sucedido não são os seus negócios, não são suas faculdades, não são suas empresas, o seu cartão de crédito, seja lá o que você tiver, nem mesmo um bom nome diante da sociedade. A coroa de um homem, disse Paulo em Coríntios 11, a glória de um homem, o que é, irmãos? É a sua mulher. Foi isso que Paulo falou. Quando você olhar para um homem bem-sucedido, você tem que olhar para a casa dele. É isso que está na Bíblia. Mas hoje nós encontramos que nós estamos tão envolvidos com esse mundo que o conceito de um homem bem-sucedido é diferente do conceito que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus é Pai e Ele espera que os homens sejam pais que representam bem a sua paternidade. Amém?
Por isso ele escolheu Abraão. Porque Abraão deveria ordenar aos seus filhos, coisa que Deus buscava nas outras gerações, e ele seria o pai de uma grande geração. E lembre-se que nações na Bíblia sempre levam em conta famílias. E é muito interessante que para Deus cumprir esse propósito, ele trabalhou muito com Abraão, mas houve uma época que Deus prometeu um filho a Abraão. E vocês conhecem as histórias de Abraão. E aí Deus, na cabeça de Sara, sua mulher, Deus demorou. E agora ele não tinha descendente. A quem ficaria a sua herança? E infelizmente Sara, assim como aconteceu com Eva, deu um conselho, uma ponderação para Adão. Irmãos, assim como Adão ouviu a Eva e não representou a autoridade de Deus, Abraão ouviu a Sara e ele possuiu a sua serva, a serva de Sara, Agar, e gerou um filho para ajudar a Deus, quem sabe? E gerou um Ismael. Você se lembra disso? Só que não foi isso que Deus pediu. E aqui nós encontramos algumas coisas. Se a nossa família vai representar a família de Deus, Deus não reivindica apenas a intimidade do homem e que o homem viva de acordo com a natureza de Deus. Mas Deus também reivindica que a mulher, ela também viva conforme a natureza de Deus. Porque a Eva deu um conselho para Adão e que de alguma maneira seduziu Adão a tomar um caminho fora dos princípios do Senhor. E agora Sara também deu um parecer para Abraão que não representava os caminhos do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a mulher que foi dada como ajudadora para o homem, ela tem que cooperar para que o homem cumpra a missão que Deus lhe deu. Mas ela jamais deve sair dessa posição de opinar ou de fazer qualquer coisa que não venha cooperar com a missão de Deus na vida de um homem. Um dos grandes problemas é que a mulher sabe como seduzir um homem. É que ela sabe como ganhar um homem. Ela sabe como ajudar um homem. Ou ajudar ele a ser mais íntimo com Deus, ou ajudar o homem a como ele se voltar somente para as suas próprias expectativas e necessidades. Em muitas passagens da Bíblia, aquelas mulheres que Deus deu àqueles homens, elas erraram. E os homens, de alguma maneira, foram fracos, porque nesse quesito, eles honraram as mulheres mais do que a Deus. Mas se toda a família entender que a natureza da família na terra é a natureza celestial, e que o papel do homem na terra é representar a paternidade de Deus, e que o homem precisa ser cabeça na sua casa, mas que não existe, de fato, meios do homem exercitar essa autoridade espiritual, se ele também não for um homem que toma Cristo como seu cabeça. Porque a maneira do homem ser cabeça não é exercendo um autoritarismo, mas é ele morrendo como Cristo morreu, para que a vida de Cristo passe através dele para ganhar sua família e suprir a sua família. Se o homem não tiver essa vida alinhada com a vontade de Deus, ele sempre vai fracassar e ele vai achar que a sua grande missão é agradar sua mulher e seus filhos. Por isso que hoje o conceito de bons maridos é um marido que é trabalhador, não deve nada a ninguém, põe a compra dentro de casa, passeia com seus filhos, ele até reúne, canta bonito, às vezes cita uns versículos, fica até hora. Irmãos, faltam homens na igreja. Que sejam homens absolutos no sentido do papel de representar a autoridade de Deus na sua casa e entre os homens. Como o Senhor quer isso de volta? Enfim, Abraão concebeu um grande problema e lá na frente o Senhor deu a Abraão o seu filho Isaque. A palavra Isaque no original significa riso, alegria, satisfação. E quando Abraão estava vivendo aquela vida plena com seu filho, de tanto amor, Deus falou algo para Abraão. Abraão, Abraão. Quando ele chama alguém duas vezes, meu pai. Toma o teu filho, o teu
O único filho a quem você ama. E transliterando o texto, você vai sacrificar ele para mim. E o Senhor escolheu um lugar para Abraão fazer isso, que demoraria 3 dias para Abraão levar o seu filho. Ou seja, ele teve tempo de considerar se vai ou se não vai. Deus nos dá tempo para que o homem realmente escolha querer seguir o Senhor e colocar ele acima de tudo. É claro que Deus não queria matar Isaac. Deus não é um Deus sanguinário. Deus não queria um sacrifício humano como aqueles deuses falsos de outras nações querem que os pais sacrifiquem os seus filhos. Eles são filhos de um outro Deus que é o inimigo. Aqueles que fazem essas coisas. E quando Abraão chega lá no Monte Moriá, e ele prepara aquele altar, e você imagina que coisa maravilhosa, porque Isaac já era um jovem, e fala, meu pai, eu estou vendo aqui a madeira, estou vendo tudo. Onde está o sacrifício? Ou o animal? Irmãos, Isaac poderia ter ido embora. Mas Isaac representava o Filho de Deus. E ele se entregou àquele sacrifício. E quando Abraão, com o seu cutelo, foi sacrificar o seu filho, o anjo bradou, Abraão, não faça tal coisa. Abraão foi provado. E é claro que o homem, quando anda com Deus, ele passa a encarnar no seu espírito, no seu coração, as dores do coração de Deus. Os sentimentos do coração de Deus como Pai. O amor do coração de Deus como Pai. E Deus esperava compartilhar esse grande propósito de amor como Pai com um homem. E ele achou em Abraão esse homem que pudesse compartilhar o dia que o nosso Pai entregaria o seu filho no Monte Moriá, que foi o Monte Gólgota, no mesmo lugar geograficamente, sobre o altar que foi a cruz. Abraão experimentou as implicações do caminho de cruz que o Pai Celestial tomou desde a eternidade. Porque, irmãos, nós ouvimos sobre a cruz, achamos que a cruz aconteceu apenas lá em 2000 anos. Talvez podemos acreditar assim, historicamente. Mas a cruz é um princípio que o Pai e o Filho experimentaram desde antes da criação dos céus e da terra, porque é um princípio de que Deus faz tudo para o seu Filho e o Filho devolve tudo para o seu Pai. E o Pai concebeu um plano e ele não poupou o seu próprio Filho para esse plano ser cumprido, e o seu Filho tão pouco poupou a si mesmo. Em outras palavras, Abraão, ele experimentou esse caminho da paternidade de Deus. Não é glorioso isso? E agora ele entregou o seu Filho. Ou seja, se vai haver uma descendência de Abraão, como disse Paulo, que aqueles que creem são filhos de Abraão pela fé, e chama ele de nosso pai. O que isso significa? Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Esse crer Abraão em Deus não é somente crer em palavras várias de Deus. Não. Abraão creu em várias instâncias da palavra de Deus. Ele saiu de Ur dos Caldeus em obediência. Abraão levantou o altar. Abraão fez muitas coisas que Deus o pediu. Mas o cume da revelação de Deus com Abraão foi a entrega do seu filho naquele monte. Porque ali representa o ponto mais alto do coração de Deus, que foi entregar o seu filho para que o seu propósito fosse realizado. Se vai haver várias famílias que vai realizar o propósito de Deus, essas famílias precisam conhecer esse coração do sacrifício de amor. E Deus escolheu Abraão para isso. Agora, irmãos, nós encontramos Abraão construindo uma carreira com o seu filho e com a sua família, ao ponto de que as pegadas de Abraão, diz as Escrituras que Abraão foi chamado de profeta, não porque Abraão profetizou, mas porque a vida de Abraão foi uma profecia. Deus espera que as famílias sejam uma profecia. A vida das famílias, o viver das famílias, sejam aquelas cartas abertas que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 3. Ou que homem foi Abraão?
E aí Deus fala, eu sou o Deus de Abraão. Por quê, irmãos? Porque Abraão viveu as implicações da paternidade de Deus e Abraão semeou isso no coração do seu filho, Isaac. E Isaac, de alguma maneira, passou isso a Jacó, com todos os deslizes da família de Jacó, mas lá no final, você vai encontrar que Jacó foi também capturado por Deus. Ou seja, que aqueles homens que Deus usou no Velho Testamento foram homens que Deus lavrou esse coração de paternidade, ainda que os filhos de Jacó deram tantos problemas. E ainda que você vai encontrar Deus punindo, por exemplo, Eli era um sacerdote que servia a Deus, mas os seus filhos, a Bíblia diz que chamou eles de filhos de Belial. Belial representa o diabo. Por quê? Porque eles não seguiram o caminho do seu pai, o caminho de Deus. Só que aconteceu uma coisa. Eli, ele foi tardio em corrigir os seus filhos. E o que Deus fez com ele? Deus feriu ele. Deus disciplinou ele. Não se pode honrar mais os seus filhos. Não se pode honrar mais a sua mulher. Ninguém pode honrar mais alguém do que o próprio Deus. E nós vamos encontrar a disciplina de Deus em Davi, quando Davi cometeu coisas que desonrou a paternidade de Deus. Nós vamos encontrar Deus tratando com Salomão. Nós vamos encontrar Deus tratando com todos aqueles que de alguma maneira foram chamados por Deus, mas que embora eles fossem bons reis, bons líderes, bons profetas, mas eles fracassaram no contexto de família. Deus teve que disciplinar drasticamente, porque isso representa a paternidade de Deus. Ô irmãos, se a gente puder entender que nós precisamos depender mais do Espírito Santo para viver como família do que para qualquer outra coisa. Claro que nós precisamos do Espírito Santo para tudo, mas nós encontramos as pessoas buscando a Deus para como ser um obreiro, como ministrar a palavra, como ministrar louvor, como fazer qualquer uma outra coisa. Mas nós raramente encontramos alguém orando, jejuando e buscando a Deus para aprender como ser pai, mãe, filhos e uma família que viva de acordo com o que Deus quer. Vamos ler ainda uns versículos, Malaquias. E nós já estamos terminando. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Capítulo 2. Verso 10, Malaquias 2, verso 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja ele quem for, e o que traz oferta ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita das vossas mãos com prazer. Mesmo assim me perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual você foi infiel, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Ele lhe fez essas coisas sobejando-lhe espírito. E por que um só? Porque ele queria, ele buscava uma descendência de piedosos. Cuidai de vós mesmo, portanto,
e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu, o Senhor, odeio o divórcio. Eu também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor de Israel. Portanto, cuidais de vós mesmo, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. O Senhor fala, em outra versão atualizada, que ele foi testemunha da nossa aliança com a mulher da nossa mocidade. Ou seja, quer dizer que quando nos casamos, não são apenas os parentes, os amigos que estão ali, a Bíblia está dizendo que Deus foi testemunha. Os céus estão ali. A família celestial está ali. E Deus espera que a família que agora está nascendo, ela represente a família de Deus. Que o homem não case para si mesmo. Que o homem não case apenas para suprir as suas necessidades. Mas Deus espera que o homem case para a glória de Deus. E agora o Senhor está chocado e aborrecido, porque esse livro de Malaquias ele vem depois do livro de Neemias, quando o povo voltou da Babilônia para Jerusalém. E lá da Babilônia, eles aprenderam a desonrar o casamento. E eles deixavam as mulheres da sua aliança, o casamento, e se davam com mulheres estrangeiras. Eles praticavam a poligamia. E Deus está dizendo que não. Que se eles voltam agora para ser uma nação do Senhor, Ele queria famílias consagradas a Ele. E agora o Senhor está dizendo que por que Ele busca uma família assim, como Ele estabeleceu em Abraão? Porque Ele quer uma linhagem, uma descendência de filhos piedosos. Filhos que vão viver para a glória de Deus. Famílias que vão se consagrar a Deus, assim como Ele conseguiu isso em Abraão. Amém, irmãos? Agora que o Senhor nos alcançou, e a Bíblia diz que nós somos, aqueles que cremos em Cristo, somos filhos de Abraão pela fé, Ele espera que a nossa família seja uma extensão da família celestial. Oh, irmãos, e tem tantos assuntos práticos no Novo Testamento sobre como viver como família, mas que nada disso pode ser aplicado como método, como técnica, porque isso deve ser apenas, digamos, as vestimentas, a extensão de uma realidade espiritual, de que nós precisamos aprender a viver como Deus é, como Pai, junto com seu Filho e o Espírito Santo. Eu lamento que encontramos lugares que muito se estudou sobre família, mas que ainda assim as famílias continuam vivendo para elas mesmas. E Deus não tem conquistado o testemunho da sua família na terra. Que nesses dias o Senhor tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós e nos dê graça para entendermos o clamor do seu coração, de que Ele quer famílias consagradas para Ele. E Ele sabe que muitos dos homens não tiveram pais que representavam a paternidade de Deus. Por isso, às vezes eu falo para as irmãs, sejam longânimos e pacientes, porque seu marido não teve um bom exemplo de pai. E os pais representam Deus. Por isso que às vezes os filhos também não conhecem Deus, porque eles não vêem Deus na vida dos seus filhos. Nós não fomos preparados para sermos famílias de acordo com a vontade de Deus. Nós temos péssimos maridos, péssimas mulheres, péssimos filhos. Mas que somos amados por Deus, com a graça de Deus. Ô, irmão, péssimo? Pois é, mas nós somos às vezes bem-sucedidos em várias coisas, mas como marido, e como esposa, e como filhos, às vezes estamos muito distantes do que o Senhor requer de nós. Agora precisamos nos converter. Precisamos nos converter. Precisamos que o Senhor ganhe o nosso coração. Porque é impossível a gente viver a vida da família, exceto se o Senhor alcançar esse lugar no nosso coração. E cada um de nós falarmos, Senhor, pois é, eu fiz engenharia, o outro é mecânico, o outro é músico, eu sei até mexer em umas máquinas, umas coisas, mas esse negócio de ser pai, ser marido, rapaz, eu não sei isso aí não.
Quanto mais eu mexo, parece que o negócio piora, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu termino com o último versículo do Velho Testamento, que os irmãos estão abertos em Malaquias, capítulo 4. Verso 4. Malaquias capítulo 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ô irmãos, quando as famílias estão dilaceradas, isso atrai a maldição. Não coloque toda a culpa no PT, na Dilma e muitas coisas. Se você ler o livro de Ageu, você vai ver que Deus disciplinou a nação do povo dele, porque o povo falava, não veio ainda o tempo de edificar a casa de Deus, mas cada um corria para edificar a sua própria casa. Alguns falaram assim, vamos dar um tempo da casa de Deus, né? Eu vou cuidar mais da minha própria casa. E parece que quando se fala isso, é aí que vem a tragédia na família. Você sabe cuidar da sua casa? Que tolice, nós não sabemos. Que o Senhor ganhe o nosso coração, irmãos. Aqui os pais representavam os patriarcas, que a nação de Israel deveria se converter, mas também representavam os pais e os filhos. Que nós somos convertidos a muitas coisas, mas precisamos converter o nosso coração. Pais se voltar para os seus filhos. Os filhos se voltarem para os seus pais. Para que o Senhor não fire a terra com maldição.